Amém. Quando eu soube que eu ia passar a palavra hoje, eu já recebi que era para mim falar sobre oração. Porém, eu não sabia o que falar, porque tudo é em torno da oração, né? Então, eu fiquei procurando mil coisas para me falar sobre oração, porque, né, a Bíblia toda ela fala sobre, né, movimentos em cima de oração, e tem muitos versículos que dá para falar sobre oração, né? Mas o Senhor me levou a 2 Crônicas 7:14. Amém? Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar-se. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, eterno, maravilhoso e santo. Poderoso, poderoso, santo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Glória a Deus, glória a Deus. Esse versículo ainda está falando comigo, porque primeiro é em nós, né? E eu quero dar um pequeno testemunho em cima desse tudo que o Senhor me deu. E quando eu li esse versículo, o Senhor me levou lá atrás. E eu entendi por que eu estou aqui hoje. Porque mesmo sem ter eu pedia para Deus que eu não queria mais viver da forma e encher o vazio que eu tinha dentro de mim, que eu não sabia o que era. E eu pedia para ele, para que eu sabia que aquilo não era a minha natureza. De alguma forma eu sabia. Hoje eu entendo mais que eu sabia, mas na época eu não sabia nem o que eu estava fazendo. E tem situações que aconteceram, o Senhor me tirava 3 horas da manhã de cama. Na verdade, eu me acordava 3 horas. E eu ia para a janela fumar um cigarro, porque eu fumava. E olhar para o céu e falava. Ai, meu Deus, mas hoje o meu telefone tá que tá. Ela está com problema de internet, então vamos orar, tá, irmãs? Senhor, em nome de Jesus, agora determinamos agora que a internet é tua, a internet pertence a ti. Devolve agora a internet da casa da Josi, para que ela venha trazer essa palavra aos nossos corações. Nós somos atalaias do Senhor, nós estamos na torre de vigia, estamos dando ordem agora para que cesse todo o ataque contra a internet. Nós vamos escutar essa palavra, sim. Nós vamos agora sermos ministrados por essa palavra, sim. Em nome de Jesus, cancelo agora toda obra do maligno, cancelo agora toda armadilha do maligno contra nós. Em nome de Jesus, vamos ouvir esta palavra, sim, para que teu nome seja glorificado, Senhor. Atalaia de prontidão agora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém.
Josi, tenta ficar sem vídeo, mas só com som. Pode ser que Espera melhore aí, um pouco. espera aí, eu vou botar no meu celular, ver se melhora. Ok. Vamos continuando orando, tá, Thalaís? Senhor Jesus, Senhor Jesus, maravilhoso e santo. Vai ter que desligar o som de um, Josi. Espera aí. De novo aqui. Meu telefone se... Deu. Ok. Então, agora deu? Acho que agora deu, né? Ai, glória a Deus. Então, onde eu parei? Aonde vocês pararam de me ouvir? Estou ouvindo. Não. Agora ela tá Você ia de começar... Versículo, Josi. Você ia começar seu testemunho. Aonde, Fábio? Você ia começar a falar sobre o teu testemunho. Então. Com esse versículo, o Senhor me levou lá atrás, né? Mais de 4 anos atrás, quando eu ainda não tinha me entregado para Jesus, né? Mas eu acredito, sempre acreditei em Deus, sempre conversei com Deus. De alguma forma, né? Eu já tinha um relacionamento com Ele sem saber. E hoje eu vejo assim que tudo que saía da minha boca naquela época, tudo que eu pedia, hoje se concretiza. Porque já era uma oração que eu fazia, uma oração ingênua, com coração arrependido. O meu coração não queria mais viver aquilo ali. O meu coração não aceitava mais estar naquela situação ali. Então, quando eu li esse versículo aqui, eu entendi o que Deus fez. Ele ouviu o meu clamor, ele ouviu o que eu pedia, porque o meu coração estava arrependido, porque o meu coração estava se humilhando, estava puro, meu coração não queria mais aquilo ali. Meu coração não queria mais aquilo ali. Eu não queria mais estar naquela situação. Eu nem sabia o que era, mas eu não queria mais. E hoje eu sei que o que eu queria era Jesus na minha vida, né? E aí, eu vou ler de novo aqui. Então, se o meu povo que pertence somente a mim, eu já pertencia ao Senhor, eu já pertencia a Ele. Se arrepender, abandonar os seus pecados, não querer mais viver o que o mundo oferece, não querer mais viver naquela loucura, numa coisa que não é da nossa natureza, né? E orar a mim, pedir, clamar, se humilhar, se arrepender. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste tempo. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Pois é o templo que eu escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. A nossa vida tem que ser para adorar a Deus. A nossa vida, nossas atitudes, isso é adorar a Deus. Adorar a Deus não é ali levantar a mão e cantar um louvor. Isso é adoração, isso é... como é que é o nome? Como é que é, Fábio, o nome, tu sabe? Não é cerimônia, é outro nome que tem. Uma celebração. Uma celebração. Porque a verdadeira adoração vem das nossas atitudes.
vem do nosso coração. Do nosso coração tá limpo, tá querer o que Deus quer, não o que a gente quer, né? Ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se a gente estiver alinhado com Deus, ele vai estar com nós, ele vai estar nos guardando. Ele vai estar nos guardando. Então, isso aqui falou muito comigo pelo fato de que eu entendi o que Deus tinha feito na minha vida, né? Mas para a gente estar com uma oração de acordo com a vontade dele, o nosso coração tem que estar puro, o nosso coração tem que estar arrependido, exige renúncias, exige arrependimento, exige ser humilde, se humilhar, porque assim, a gente pode falar de oração, tem muitas coisas para falar de oração, mas eu creio que o que o senhor quer que eu fale hoje é de uma oração específica, porque a gente precisa duas coisas para viver um mundo cristão, né? Um mundo para viver a nossa natureza, a nossa eternidade, lá onde a gente tem que voltar. É conhecer a palavra, porque lendo a palavra a gente vai conhecer Deus. Se a gente não ler, a gente não vai conhecer. A palavra é para isso, para a gente conhecer Ele, para a gente conhecer a vontade dEle, para saber como que Ele é, como que Ele quer as coisas, o que Ele quer. E a segunda é a oração, porque a oração a gente tem o quê? Um relacionamento com Ele. E pensa, a gente tem um relacionamento com as pessoas que a gente conhece. Se a gente não conhece verdadeiramente uma pessoa, não tem como a gente ter um relacionamento. Então, se a gente não conhecer Deus, a gente não tem como a gente ter um relacionamento, né? Estão me ouvindo? Tá trancado aqui para mim, mas estão me ouvindo? Então, primeiro se realmente nosso coração estiver puro e desejoso e não querendo mais essas práticas, ele nos resgata. Só que no momento que ele nos resgata, a decisão é nossa, de querer permanecer, de querer conhecer, de querer buscar, de querer a vontade dele. Porque a verdadeira adoração tem que ser alinhada com ele. Não adianta a gente orar pedindo uma coisa que é da nossa vontade. A gente tem que orar. Primeiro a gente tem que orar para Deus alinhar o nosso coração com ele, para Deus limpar o nosso coração, para gerar arrependimento no nosso coração. Para depois a gente saber o que orar, porque se a gente estiver alinhado com ele e alinhado com o Espírito Santo, ele vai nos conduzir à oração, porque as nossas atitudes têm que estar de acordo com as nossas orações, não as orações de acordo com as nossas atitudes ou com as nossas vontades, né? E as nossas orações têm que estar alinhadas com o Pai, têm que estar alinhadas com Deus, né? Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo nada aqui no meu celular. Sim, a gente está ouvindo. Tá. Então, na verdade, eu anotei 1000 coisas para me falar aqui, mas Deus está me levando a falar outras coisas. Amém, né? Eu espero que eu seja que esteja sendo esclarecedor, né? Por causa que é tão difícil assim tu saber, né? A Bíblia mesmo fala que a gente não sabe como orar, né? A gente não sabe mesmo como orar. A gente tem que depender de Deus e procurar sempre estar com o coração vazio para que ele entre, para que as vontades dele estejam em nosso coração. Se as vontades dele estiverem em nosso coração, a nossa oração vai ser conforme a vontade dele, conforme o que ele quer. E para isso a gente tem que o quê? Conhecê-lo, temos que depender do Espírito Santo para tudo, porque se a gente não depender do Espírito Santo, só vai sair palavras da nossa boca. Vai sair palavras que a nossa alma vai gerar. Não vai ser palavras que vêm do Espírito, né? Então, outra coisa também que o Senhor ministrou no meu coração foi sobre tu ter ali,
Primeiro ele me levou a Mateus 26, 36. Vamos abrir lá, que daí fica melhor. Jesus foi com o discípulo para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. O que era isso? A alma dele, né? A alma deles gritando. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Pensa o quão era forte para sair isso da boca de Jesus. Fiquem aqui vigiando comigo. Esse fiquem aqui vigiando comigo, eu entendi. Fiquem aqui intercedendo por mim. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu pai, se é possível, afasta-se de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. A nossa oração tem que ser sempre baseado nisso aqui. Jesus veio para nos ensinar. Ele nos ensinou aqui que, independente da gente estar morrendo por dentro, morrendo, é a vontade de Deus, não é a nossa. Não importa o que for necessário passar, né? Então, e outra coisa também ali sobre os discípulos. Quando a gente está assim em aflições, a gente precisa ter pessoas que intercedam por nós, que intercedam junto com nós. É para isso que serve a oração. Para as pessoas interceder, para as pessoas buscar a vontade de Deus. E se quando tu tá com a alma dolorida, quando tem algo gritando dentro de ti, sozinho tu não consegue. Porque a tua alma vai impedir, tu vai querer orar uma coisa, tua alma vai querer que tu ore outra, e talvez esteja uma luta dentro de ti. Ó, uma pessoa que tu confia, fulano, ó, intercede comigo, me ajuda. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente tem irmãos, é para isso que a gente tem comunhão, né? Deixa eu ver onde eu parei. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. Vigiem, intercedam, orem, busquem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Olha só, é fácil a gente falar: eu não quero viver isso, eu não quero fazer parte disso. Mas o difícil é tu conseguir, principalmente quando tu está no meio, principalmente quando tu está num convívio de algo que não é mais as tuas coisas. É fácil falar, mas as nossas ações têm que estar de acordo com as nossas orações. Não adianta sair da nossa boca uma coisa e as nossas atitudes ser outra. Não adianta, por isso que a gente tem que pedir. Olha quantas vezes Jesus orou 3 vezes pedindo para Deus afastar o cálice dele, mas que se fosse vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele fosse humilhado, que ele fosse para nos ensinar que para chegar a Deus a gente tem que se humilhar, que para chegar a Deus a gente tem que se permitir renunciar. Sabe o que eu fiquei pensando hoje quando eu li isso aqui? Quantas coisas Jesus teve que recusar? Quantas coisas ele teve que lutar porque ele era carne? Eu não acredito que ele não tinha desejos. É da carne, ele tinha alma, ele tinha desejos, ele tinha vontades. Mas ele queria estar alinhado com a vontade do Pai, não com a vontade dele. Quanto foi difícil para ele renunciar. Gente, a gente reclama de ter que recusar um convite de ir em algum lugar, a gente reclama de não poder comer alguma coisa, a gente reclama de ter que, às vezes, estar com alguém que a gente ama para estar com alguém que a gente não gosta. Quantas coisas Jesus teve que renunciar, que teve que aguentar.
Quantas vezes ele deve ter se trancado e clamado a Deus que ele não estava aguentando. Gente, ele era homem, ele tinha desejo. Pensa o quanto... Mas ele fez, ele conseguiu, a gente também consegue. A gente tem que seguir o exemplo dele, ele veio para isso, ele é o caminho. Não adianta tu se trancar num quarto e orar as tuas vontades. Gente, eu não creio que... Às vezes Deus até permite, mas ele deve ficar triste ter que permitir isso. Dizer, filha, não é isso que eu quero para ti, mas se tu quer, eu vou deixar. Eu vou deixar porque tu vai ter que entender de alguma forma. Sabe? Ele deu o livre-arbítrio para nós, mas a nossa decisão de querer a vontade dele tem que ser diária. Tem que ser todos os dias, tem que ser em tudo. Tem que ser para tudo, tem que ser... De teu filho ter uma febre, tu não correr dar remédio, de tu ir orar para sarar. Jesus nos ensinou isso também. Tudo o que ele fazia era em cima da oração. Ele orava por cura, ele orava por provisão, ele orava por multiplicação, tudo era oração. E é assim que a gente tem que viver. Orando, mas orando as coisas certas, não as coisas erradas, não as coisas que é da nossa carne, que é dos nossos desejos. Eu quero que vocês abram agora em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados, por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus que vê o que está dentro do coração. É Deus que vê o que está dentro do coração. Sabe qual é o pensamento do Espírito? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Se a gente orar alguma coisa que ainda nossa alma grita, nosso coração ainda não se libertou, gente, vamos pedir para o Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que limpa, é Ele. Repete, repete, repete até que o teu coração seja limpo daquilo ali. Né? Ele está aqui para nos auxiliar, ele está aqui para nos ajudar. Deus deu o Espírito Santo para nós, para nos alinhar com ele. Se não fosse o Espírito Santo, a gente não conseguia se alinhar com ele. A gente tem que parar de ser automática e ouvir, perguntar e ele responde. Ele responde. Se tu parar, se tu ouvir, tu responde, mas para isso a gente precisa conhecer também, por isso tão importante ler e orar. Ler e orar, conhecer e ter relacionamento, Se tu conhecer e não ter relacionamento, não vale de nada. Se tu ter relacionamento e não conhecer, também não vale de nada. Então, é necessário as duas coisas, E eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que é isso que eu queria passar, espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria, o que o Espírito Santo queria, na verdade, porque está aqui, ó, anotei 1000 coisas, eu não sei se vocês estão vendo, porque eu não estou me vendo, e não falei nada do que eu anotei aqui, mas amém, falei que o Espírito Santo pediu, glória a Deus.